Bom dia, graça e paz. É com muito privilégio que tenho aqui o prazer de apresentar o Paulo Henrique, um amigo de longa data, e o privilégio de fazer parte dos alunos do Paulo Henrique. E quero dizer que a gente tem tido o privilégio de voltar para a faculdade depois de alguns anos, e o Paulo Henrique tem sido facilitador para o nosso coordenador, o nosso curso de produção e multimídia da Unitri. Quero chamar ele aqui e deixar você se apresentar, que a vasta currículo, que é coordenador do curso de produção, jornalismo, marketing e publicidade. E vou deixar ele mesmo se apresentar e seja bem-vindo aqui nessa palestra. Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiramente ao Rogério, que é de onde veio o convite. Quero agradecer também ao Sérgio, que também é aluno nosso lá. Um agradecimento especial ao pastor Ogálvaro, aqui a equipe. Tem alguns representantes aqui da instituição, o nosso vice-reitor está aqui presente. Quero agradecer a presença do professor Mina, alguns gestores aqui. E eu fico muito lisonjeado. Vamos ter para falar de algumas coisas importantes, embora o tempo seja bem curto, mas o tema da palestra aqui, da nossa conversa, é bem sugestivo. Vocês provavelmente devem ter já feito alguma analogia sobre o tema. Quando nós falamos de empresas, e aqui eu sei que há muitos empresários, não há como a gente falar de empresa sem falar de coisas associadas, marketing, relacionamento pessoal, relacionamento interpessoal. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu acho que é fundamental para cada um de nós. Eu queria fazer uma pergunta aqui rápida. Quantos aqui têm empresas, são empresários ou autônomos? Levante a mão, por favor. Então, a grande maioria aqui. Mas eu quero dizer para você que todos nós aqui, eu, você, todos nós, somos empresários. Talvez aí você comece a entender um pouquinho a relação que nós quisemos fazer ali, a analogia. Todos nós somos empresários, porque você ganhou uma empresa de presente, uma empresa que tem nome, já nasceu com nome quando você veio ao mundo. Eu quero dizer para você que você é o gerente mais importante da empresa, mais importante da sua vida, que é você mesmo. E cada um foi batizado com nome e recebeu então, lá no dia do seu nascimento, a empresa de presente. Alguns administram bem, outros administram mal, outros administram mais ou menos. Talvez o fracasso de muitas empresas físicas que existem por aí são resultado, ou é o resultado do fracasso da empresa mal administrada, que é você mesmo. Ou o sucesso das empresas tem a ver com o sucesso dessa empresa que você administra, que é você mesmo. Por isso, o tema Eu Empresa S.A. O fato é que os bons empresários e os maus empresários deixam marcas, rastros, ao longo do caminho, na vida das pessoas com as quais ele convive. E é importante, quando nós falamos sobre gestão e marketing, pensando nessa empresa mais importante, que sou eu e você, em algumas variáveis que eu gostaria de apresentar aqui, para a gente poder conversar e fazer você refletir sobre isso. É fato que isso tem trazido impacto não só para as pessoas que começam a enxergar as suas empresas de modo diferente, mas os resultados nas empresas e na vida das outras pessoas também são visíveis. Eles são muito evidentes e geram resultados positivos, e é isso que eu queria falar com você nessa manhã. Há um texto ali, talvez você não consiga ler ele todo, mas só para você entender a ideia de que tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, as nossas ações, o nosso comportamento, a maneira como você lidar com as pessoas, os seus gestos, a sua roupa, a sua postura, o seu olhar, a forma como você interage, isso tudo tem um desdobramento na vida do outro, na vida daqueles com os quais você convive. A empresa, talvez mais importante, outro dia eu participei de um café aqui, e alguém falava sobre isso, a empresa mais importante que nós administramos é a nossa empresa, a nossa imagem, a nossa reputação, a forma como as pessoas, abre aspas, nos consomem, tendo em vista que nós somos uma empresa de capital aberto, as pessoas podem comprar ações na nossa empresa, elas interagem com os nossos papéis, digamos assim,
Elas têm acesso àquilo que de mais precioso nós temos, que é a nossa reputação, o nosso caráter, aquilo que nós projetamos na sociedade e a forma como as pessoas nos veem, a forma como as pessoas nos compram. Talvez isso explique bem o resultado que um analista aí da administração chamado Peter Drucker já disse, que o problema das empresas, 80% dos problemas das empresas não estão relacionados aos processos, mas às pessoas, a forma como elas interagem entre si, como elas se comunicam e o resultado dessas coisas. Tudo em nós comunica. Mesmo quando você não quer comunicar, você já está comunicando que não quer comunicar. Certo? Entendeu isso? Dê uma olhada ali. Nós vivemos num mundo, eu, você, que é completamente marcado, recheado de marcas registradas. E nós somos uma marca registrada, eu sou uma marca, você é uma marca. Talvez a empresa ou as variáveis mais importantes que nós precisamos aprender a controlar, administrar bem, são aquelas variáveis que têm a ver com as marcas que nós deixamos nas nossas empresas, nas pessoas. Infelizmente, há pessoas que não deixam marcas nem nas suas próprias famílias. Infelizmente, há pessoas que não sabem administrar nem a empresa que é a sua casa. Isso talvez também justifique o insucesso e a queda de muitas empresas, né, os problemas que muitas empresas enfrentam, porque tem a ver com essas questões das marcas. Considerando que eu e você somos uma marca SA, eu tenho um nome, eu tenho uma empresa, sou eu mesmo, preciso administrar bem, preciso atingir metas, preciso realinhar objetivos para alcançar resultados, e nós trabalhamos diariamente nesse sentido. As pessoas se envolvem com muitas coisas e às vezes esquecem de administrar melhor e bem a empresa mais importante que ela mesma. Independente de como você gere a sua empresa, você deixa marcas. Nós somos marcas. E sendo assim, nós precisamos zelar, manter, melhorar, otimizar, potencializar aquilo que de melhor nós temos, que tem a ver com o nosso próprio caráter. Caráter, considerando que o caráter é aquilo que nós trazemos para as nossas empresas, para os nossos ambientes de convívio. E a reputação, aquilo que as pessoas dizem sobre nós, é a forma como o mercado nos enxerga. Sendo um produto adaptável ao consumo, nós entendemos que o marketing tem a ver com essa necessidade de nos adaptarmos àquilo que a sociedade espera. Eu estou me referindo especificamente agora aos valores, aos princípios, aquelas características que nós apresentamos às pessoas, que nós deixamos para as pessoas e que fazem com que as pessoas construam imagens sobre nós que são positivas ou negativas. Nem sempre nós temos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Porque tem um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Então existem inúmeras situações em que às vezes nós não temos uma outra oportunidade de dizer para as pessoas a que nós viemos, qual é a finalidade da nossa empresa. E eu queria destacar aqui hoje algumas características que têm a ver exatamente com isso, com a questão da imagem. Talvez a grande crise que nós enfrentemos hoje tenha a ver especificamente com a questão da imagem. Numa perspectiva de um mundo em que nem sempre a imagem combina, ou o produto combina com o rótulo. Porque as pessoas vendem coisas, as pessoas se vendem, e no final do processo, o produto nem sempre coincide com aquilo que o rótulo indica. Talvez porque nós fomos alfabetizados, educados por meio da cultura da imagem. Quando nós éramos crianças, talvez você se lembre disso, eu ainda participei dessa época, nós fomos alfabetizados naquelas cartilhas enormes, que tinha uma foto grande e uma frase embaixo. A história do patinho feio era mais ou menos assim. Havia um patinho que morava com a sua família, virava a página. Na outra página tinha uma outra ilustração enorme e outra frase embaixo. O patinho era feio, tinha que virar a página de novo. E assim nós fomos educados culturalmente. Semioticamente, aí para quem entende um pouco disso, na cultura da imagem, nós fomos influenciados em todos os níveis. É por isso que hoje as pessoas adultas chegam nos consultórios e elas folheiam as revistas, mas não leem o que está escrito, porque elas querem ver as fotos. É por isso que o jornal Correio de Uberlândia também fechou, porque as pessoas perderam o hábito da leitura. Elas querem hoje os meios digitais. É por isso também que nós estamos investindo em cursos, inclusive na academia, voltados para o mundo digital. Porque o mundo é digital e as pessoas são contaminadas, influenciadas pela cultura da imagem.
É por isso que as pessoas em todas as esferas da sociedade, seja na área profissional, seja na política, elas são influenciadas pela cultura da imagem. É por isso que há um presidente que ganhou uma eleição no Brasil com 45 milhões de votos, que é resultado da cultura da imagem, pesquisa de opinião, que é jornalista, advogado, depois passou pelo processo de impeachment, mas venceu, considerando essa cultura a qual nós estamos inseridos. Mas o grande desafio, o grande problema nosso tem a ver com isso, porque externamente, eu e você somos um rótulo. Quando as pessoas olham para nós, elas olham primeiro para o aparente, para o que é externo. E nem sempre, como eu disse, o produto combina com o rótulo. Talvez este é o grande dilema e o nosso grande desafio. E é isso que eu queria dizer nessa manhã, chamar a sua atenção para que no dia a dia você invista para que o produto, aquilo que você apresenta às pessoas, aquilo que você apresenta aos seus funcionários, colaboradores, as marcas que você deixa na vida das pessoas, sejam marcas em que o produto, o contido, ele seja idêntico àquilo que você vende, àquilo que você prega, àquilo que você diz, o exemplo que você quer dar. Nem sempre essas coisas coincidem, os dilemas começam muitas vezes por aí. Existem pessoas que naturalmente atraem os outros para si. Existem pessoas que naturalmente repelem as pessoas de si. O grande desafio é que no processo da liderança, a gente considere algumas características do chamado líder SA, aquele que agrega, aquele que atrai, aquele que reúne, aquele que desenvolve não só processos e mecanismos para eficiência dos resultados empresariais, mas pessoas que saibam se relacionar com o outro e que desenvolvam no lugar onde estão também virtudes e qualidades nos seus colaboradores, para que os resultados sejam alcançados sempre na coletividade. Melhor do que chegar sozinho, é chegar em grupo e vencer junto. Talvez o que falte para algumas pessoas seja exatamente essas características muito elementares, como atitude, e aí eu coloquei ali atitude que tem a ver com postura, com iniciativa, proatividade. Pessoas que têm sempre na mão, uma carta na manga, aquele que vai apresentar uma dificuldade acompanhada de uma solução, aquele que é sempre pronto a atender, a servir, a participar, a se envolver. Um dia, um grande executivo aqui de Uberlândia, trabalhando com ele na época como assessor de comunicação, eu perguntei para ele qual é a principal característica que você usa como critério quando você vai contratar um alto executivo da empresa. Ele disse assim para mim, atitude. E até por isso que essa palavrinha está ali. E eu perguntei para ele, atitude por quê? Na minha cabeça eu imaginava que para ser um alto executivo ele tinha que ser um PhD. Ele teria que ter um curso específico naquela área, quem sabe fazer um curso no exterior, para ter domínio das técnicas, das ferramentas, do conhecimento científico. Ele falou, não, só atitude basta. Eu falei, explica melhor isso aí. Eu falei, se eu tiver um PhD, uma pessoa altamente gabaritada, mas ele não tiver iniciativa, atitude, para mim é a mesma coisa que nada. É melhor que eu tenha uma pessoa proativa, uma pessoa que se relacione bem, que tenha habilidade na relação pessoal, interpessoal, porque ainda que ele não tiver toda a formação, eu mando ele para São Paulo, para onde precisar, encho ele de curso, e aí ele vai voltar uma pessoa gabaritada e com atitude. Eu conheço pessoas, conheço professores, por estar na área de educação há mais de 20 anos, pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, e os alunos continuam falando a mesma coisa. É um excelente professor, tem conteúdo, a frase que eles usam é assim, mas não sabe passar conhecimento. E você também deve ter passado por situações assim. Porque não tem iniciativa. Quando o processo emperra, quando a dificuldade aparece, ele não tem a iniciativa de rever as suas técnicas, a metodologia, e aí eles vão ficando no ostracismo, no esquecimento. Até o momento em que a empresa decide, entende, que ele não é mais importante no processo. Precisa ter atitude. Eu sou jornalista, como foi dito aqui, e quando eu trabalhei como repórter de TV, alguém me disse assim, o primeiro a ser lembrado é o último a ser demitido. Eu nunca esqueci disso. Porque fazendo plantões aos finais de semana, as pessoas sempre me ligavam. Tem uma matéria acontecendo assim e tal, você não poderia ir lá fazer? E por muitas vezes eu ficava irritado com isso. Mas depois eu entendi
que o primeiro a ser lembrado é o último a ser demitido. Talvez isso justifique o fato de muitos funcionários, muitos colaboradores por aí não quererem tirar férias. Ou pelo menos terem receio de tirar férias. Com medo de que na volta a empresa tenha entendido que ele é dispensável no processo. Que ele não faz falta na empresa. Por isso, o primeiro a ser lembrado é o último a ser demitido. Isso significa que ele é parte importante do processo, que ele é indispensável, que ele é um colaborador importante na linha de produção, nos resultados, nos projetos, nos métodos. Eu acho que não há coisa pior para nenhum de nós quando nós convivemos com pessoas que são antipáticas. Outro dia na faculdade aconteceu um fato curioso, tinha uma aluna assim no corredor, na hora do intervalo, comendo um saquinho de skinny, e eu passei pelo corredor e disse assim para ela, olha, cuidado, hein, você vai ter gastrite. Brinquei com ela. E a resposta dela para mim foi assim, professor, pelo menos eu vou ter alguma coisa. Eu falei, você está precisando de um psicólogo, então. O negócio aí tá feio, né? Uma menina atendendo um telefone um dia, o telefone tocando do meu lado, eu já impaciente, porque ela não atendia o telefone, estava no WhatsApp. Eu disse assim para ela, olha, seu telefone está tocando. E ela sequer respondeu a minha intervenção. Na terceira vez, eu falei, ó, seu telefone. E ela olhou para mim e disse assim, vai continuar tocando. Essa é a funcionária que não está lá mais também, mas ela vai deixando, as pessoas vão deixando marcas. Considerando que nós somos marcas registradas, considerando que as pessoas têm acesso à nossa empresa, que somos nós mesmos, nós vamos deixando rastros por onde nós passamos. Nós vamos deixando marcas pelo caminho. Talvez isso justifique também o fato de muitas pessoas quererem alegar que o mercado é ruim, que o mercado está saturado, que não existe mais espaço no mercado para trabalhar. Espaço, eu digo isso na faculdade, espaço para os bons profissionais sempre existe. Espaço para as pessoas que querem investir na sua própria empresa sempre existe. Espaço para aquele aluno que tem atitude, aquele aluno que naturalmente é carismático. Espaço sempre existe. Aquelas pessoas que são empáticas, dispostas, têm sempre um sorriso no rosto, tem sempre uma opção para dar em meio, às vezes, às dificuldades, aos problemas. Essas pessoas terão sempre espaço. Mas existe um outro elemento também, que é a ética. Existe a ética que você traz de casa. E não há curso no mundo que dê de algumas pessoas. Ele pode fazer curso a vida inteira. Mas se ele naturalmente não estiver inclinado, decidido, e na sua mente, ele entender que é preciso estabelecer entre as pessoas um relacionamento verdadeiro, ético, transparente, honesto, fica muito difícil prosseguir e ter sucesso na carreira. A honestidade e a ética é algo que hoje é fundamental. Eu, como jornalista, às vezes me surpreendo quando eu ligo no Fantástico domingo à noite, e aí eu assisto uma matéria de 3 minutos, em cadeia nacional, de uma pessoa que achou uma carteira na rua, que tinha R$5.000, todos os documentos, e ele foi lá numa emissora de TV qualquer, lá e devolveu a carteira com o dinheiro. Isso vira hoje notícia em cadeia nacional. Não deveria ser assim, porque são valores que as pessoas vão abandonando, vão perdendo. Porque a cultura contaminada pela falta de ética, do compromisso, isso vai fazendo com que nos nossos processos de seleção, quem atua em empresa, você tenha que ter muitos candidatos para filtrar poucas pessoas, muitas vezes pelo problema da ética. A ética pessoal e às vezes a ética empresarial. Eu costumo dizer para os meus professores lá nos cursos que eu sou gestor, eu digo para eles, olha, você jamais trabalhe, entre em sala ou venha para a instituição se você não tiver como princípio a sua ética empresarial e pessoal. Você não pode jamais falar mal de uma instituição em que você trabalha, de onde você tira o alimento para dar para os seus filhos. O dia que você entender que a instituição não é mais adequada para você, você tem toda a liberdade de dizer, professor, eu realmente agora, não, acabou aqui ao fim da linha, e nós não vamos ficar contrariados, não vamos ficar tristes, mas é preciso ter ética empresarial, é preciso ter ética pessoal, é preciso ser verdadeiro, é preciso ser original, é preciso ser autêntico. Isso gera credibilidade, isso gera verdade, confiança, isso gera, obviamente,
relacionamentos e resultados positivos. Mas em quarto lugar eu queria falar sobre foco. O foco no trabalho, o foco nas decisões, o foco nas atitudes, o foco nos projetos, o foco nos relacionamentos. Há pessoas que conversam com a gente e elas sequer conseguem conversar com o outro olhando no olho dele. É impressionante. A pessoa conversa com você dispersa. Ela conversa com você, mas o olhar está o tempo inteiro vagando para outros lugares. Porque não tem foco nem nos relacionamentos. Porque não tem foco nas atividades, porque não atinge resultados, porque não se esforça para atingir metas, porque não trabalha com foco naquilo que está desenvolvendo. Porque as pessoas vão levando a vida, como diz lá o pagodeiro, deixando a vida levar e perdem o foco, perdem o objetivo. E eu conheço pessoas extremamente focadas. Atingem resultados, se superam, pessoas extremamente envolvidas com os projetos, envolvidas com as pessoas, que fazem diferença não só no lugar onde estão, mas com as pessoas com que se relacionam onde estão. E eu digo que as pessoas não têm que fazer diferença. Existe uma máxima aí popular que as pessoas dizem assim, faça diferença onde você está. Eu vou dizer diferente, eu acho que você precisa ser a diferença. Não fazer a diferença, ser diferente. Porque isso traz resultados. E por fim, compromisso. Talvez uma das maiores crises que afetam a imagem das pessoas está relacionada a compromisso ou a falta de compromisso, que vem da palavra promessa. O compromisso é quando você faz uma promessa com alguém, daí vem a palavra compromisso. E aí nós perdemos essa perspectiva das nossas promessas, porque hoje não interessa muito aquilo que você começou e precisa terminar. Eu posso interromper o processo, a vida é minha, eu cuido da minha vida, eu tenho liberdade e eu não preciso ter compromisso com nada. Nós vemos nessa sociedade totalmente hedonista, onde as pessoas precisam satisfazer, em primeiro lugar, os seus desejos, as suas vontades. E no ponto de vista empresarial e consigo mesmos, então, não há necessidade de estabelecer compromisso. Isso justifique, talvez, o alto fluxo de pessoas pulando de empresas para empresas, de casamentos desfeitos, de relacionamentos de amizades desfeitos, e por aí vai. Isso vai desaguar no exemplo que nós damos, inclusive, para os nossos filhos. Isso vai desembocar aí em jovens que estão chegando aí para o mercado de trabalho e que já entenderam que num país onde a impunidade muitas vezes impera, ele não precisa ter compromisso com absolutamente nada, a não ser com a sua própria vontade, com seus próprios objetivos, sem olhar horizontalmente para aquelas pessoas que estão ao redor. Interessa que ele se satisfaça, interessa que os seus objetivos sejam alcançados. E o outro fica em segundo plano. Se isso vai afetar o outro, se isso vai trazer consequências para o outro, isso é um problema do outro, isso não é um problema meu, isso é um problema da empresa, a empresa que se ajeite lá, a empresa que se arrume lá, ou nós como proprietários das empresas, também às vezes temos aquele olhar muito insensível com a necessidade, com a dor das pessoas que convivem conosco. Então o problema é dele, não se pode misturar a vida pessoal com o trabalho, isso é uma máxima. Você não pode se deixar afetar pelos seus problemas na empresa, então tem que separar as coisas. Só que nós nos esquecemos que as pessoas são um só, as pessoas são inteiras, elas são integrais. Elas precisam também ter um olhar, da nossa parte também, mais sensível, mais misericordioso, mais bondoso. E os resultados certamente são diferentes, os resultados serão diferentes. E eu estou falando aí de compromisso. Eu queria deixar aqui para você. Acho que emperrou aqui. Entendeu? 3 grandes desafios para a gente ir caminhando para o final dessa palavra. Impressionar, surpreender e transformar. O que é que significa impressionar? É você causar uma impressão na pessoa, além das expectativas dela criadas sobre você. Aquilo que é o ordinário, que é o provável,
Isso é aquilo que as pessoas esperam normalmente, naturalmente. Mas quando alguém faz alguma coisa que vai além daquilo que você previu, imaginou, pensou, isso começa a impressionar as pessoas. Quando eu assumi a gestão lá na Unitri há 10 anos atrás, 12 anos atrás, um gestor amigo meu, está lá até hoje, arrumou a minha mesa. Eu cheguei, coloquei as coisas na mesa, e ele veio depois, quando eu dei uma saída para ir ao banheiro, colocou o mousepad de novo, limpou a minha mesa, arrumou as coisas que estavam bagunçadas, e eu cheguei e fiquei pensando, quem será que arrumou isso? E um gestor, depois eu fui saber, e ele também não me falou, fui saber por meio de outra pessoa, e aí depois eu tive a oportunidade de agradecê-lo. Foi lá e arrumou todas as coisas. Ele não tinha absolutamente nenhuma obrigação de fazer isso, mas ele fez e me impressionou. Mais do que isso, ele deixou uma marca na minha vida. Eu entendi que é uma pessoa sempre disposta, generosa, bondosa, tem um olhar horizontal para o próximo, e é uma pessoa que gera resultados e frutos positivos até hoje. E talvez isso deva fazer mais parte do nosso cotidiano, para que a gente possa não só impressionar, mas surpreender as pessoas. E nesse processo de impressionar e surpreender, nós vamos transformar a perspectiva das pessoas sobre nós, a visão das pessoas sobre nós. Vamos transformar o conceito das pessoas sobre nós. Nós vamos criar uma nova imagem. O patrimônio mais valioso que eu e você temos para levar durante a nossa vida é a nossa própria imagem, é a nossa própria reputação, é a nossa própria visão das pessoas, aquilo que pensam, aquilo que falam sobre nós. E eu queria deixar para terminar essa palavra aí, uma última frase, uma última pergunta e uma última frase. Por que sua empresa deve permanecer no mercado? Isso é uma pergunta importante. Quais são as características que você hoje apresenta ao mercado que fazem com que as pessoas queiram consumir a sua empresa? Que façam com que as pessoas queiram consumir o seu trabalho, queiram consumir a sua imagem, queiram consumir os seus valores, queiram participar do mundo que você vive, queiram fazer parte do seu ciclo de convivência, que utilizem você como referência para as pessoas, para o mundo, para o mercado, para os negócios. Você é, de fato, uma referência para as pessoas. Você é uma referência para sua casa. Você é uma referência para os seus amigos. É preciso, então, criar condições para que a sua empresa, você, vença nesse mercado competitivo pela dignidade, pela integridade, pelo caráter, pelo exemplo, por ser mais do que um protótipo distorcido e deformado de uma prática equivocada que induz ao erro e gera descredibilidade. As empresas, muitas empresas não estão precisando melhorar processos, estão precisando melhorar pessoas, líderes, que entendam a necessidade do próximo e gerem resultados positivos a partir do relacionamento entre si, entre as pessoas, consigo e as pessoas e com o mundo. Certamente isso vai trazer resultados positivos. As pesquisas estão aí para comprovar isso. Eu estou falando nenhuma novidade, obviamente. Muitas coisas dessas vocês já sabem bem. Mas é sempre bom trazer à memória as coisas que fazem muita diferença para nós. Eu quero agradecer pela oportunidade e me colocar à disposição para sempre que precisarem. Muito obrigado a vocês, a paciência de ter disposto esse tempo aí para nós. Obrigado. Aqui um presentinho para você lembrar da gente. Obrigado, Paulo. Uma alegria a gente estar aqui, né? Vamos agradecer ele com palmas uma vez mais, pelo empenho e esforço. Obrigado, que Deus abençoe.